Olá a todos vocês que estão seguindo o Pneumoimagem, hoje direto do ILD Summit, que é um evento internacional sobre atualização em doenças intersticiais pulmonares. Meu nome é Mauro Gomes, pneumologista, estou ao meu lado com o Dr. Rimarques Ferreira, que é um grande patologista, bastante reconhecido na área respiratória, pulmonar e um dos experts no diagnóstico das doenças intersticiais pulmonares. E nós, pneumologistas, muitas vezes temos dúvidas com relação a quando indicar biópsia pulmonar, que método indicar de biópsia pulmonar e o que o patologista pode nos ajudar nesse sentido, Dr. Rimarques. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. A questão de doença intersticial, a indicação da abordagem da biópsia cirúrgica ou não, primeiro, você pode utilizar para doenças intersticiais o método de criobiópsia e biópsia cirúrgica. A transbrônquica tem pouca indicação em doenças intersticiais, a não ser para você excluir uma possível doença infecciosa ou granulomatosa não infecciosa. Mas os métodos que se utiliza hoje para material, para diagnóstico em doença intersticial, é basicamente a criobiópsia e a biópsia cirúrgica. Lembrando que a criobiópsia, apesar de ser um método novo, ela tem um rendimento bom na discussão multidisciplinar, porque na doença intersticial é sempre bom lembrar que o diagnóstico definitivo deve ser feito após uma discussão multidisciplinar entre o clínico, o radiologista e o patologista. Então, o rendimento da criobiópsia é um rendimento bom, porém, ainda não é o padrão ouro para o diagnóstico definitivo de doença intersticial pulmonar. O padrão ouro ainda continua sendo a biópsia cirúrgica e o ideal desta amostra é que esta biópsia seja feita em duas regiões pulmonares diferentes, ou seja, de preferência em dois lobos diferentes. Essa seria a situação em que o patologista pode ajudar o clínico no diagnóstico definitivo de uma doença intersticial pulmonar. E essa escolha do local, isso é determinado por quem? É o médico clínico quando vai indicar o procedimento baseado na tomografia? É o cirurgião na hora do procedimento? Como é que é feita a escolha do local da biópsia? O ideal seria você discutir previamente com esta reunião multidisciplinar, ou seja, com o clínico, com o cirurgião, com o patologista, com o radiologista, o local ideal a ser biopsiado. É melhor biopsiar onde tem mais vidro fosco, é ideal biopsiar onde tem mais alveolamento? Quais os critérios que a gente poderia escolher que facilitaria o seu diagnóstico? Existem alguns dados na literatura desde a década de 90 questionando se, por exemplo, língula e lobo médio são locais ideais para o diagnóstico destas doenças. Sabemos que essas duas regiões elas podem apresentar lesões residuais, lesões cicatriciais prévias. Portanto, o ideal é você tentar selecionar uma área que tem aparentemente menos fibrose ou próximo de uma área de fibrose, independente da região, e abordar, de preferência, dois lobos. Ok. Eu tenho a honra de ter ao meu lado a professora convidada do evento. Eu vou ler o nome dela, porque eu posso me confundir aqui. Doutora Ana Maria Hoffmann-Volt, que ela é professora da Universidade de Oslo, da Noruega. Nice to meet you. It's a pleasure talking with you. A doutora Ana, ela é reumatologista e ela vem ensinar aqui os pneumologistas a como fazer o diagnóstico da esclerodermia ou como pensar na esclerodermia. Então, eu vou perguntar para ela exatamente isso. O que nós, pneumologistas, precisamos saber sobre esclerodermia para fazer o diagnóstico? Doctor, what the pneumologist should know about scleroderma to make the diagnosis? I think this is a very important topic, and now as we have more treatment options for SSc-ILD available, also more pulmonologists will see systemic sclerosis. And it is always very important to remember that it is a multi-organ disease. We do have some patients where, of course, the lung is predominant, but most likely other organs will be involved. And for an example is the gastrointestinal involvement is very frequent in our patients, and especially since it also is a side effect often when patients are treated, for example, with nintedanib. It is important to remember that these patients also have it independent of
treatment. Another very organ manifestation that the patients suffer from is a Raynaud's phenomenon with digital ulcers. This is also something a pulmonologist should recognize. And about the complications of the disease, what main cause of death? Well, the main cause of death is to date interstitial lung disease and pulmonary hypertension. So lung involvement is the main cause of death to date. It's possible to differentiate the lung involvement by scleroderma or by reflux? Well, this is a very interesting topic and it is discussed. There are some research papers showing that it's associated with reflux and aspiration. Some others don't. So this is more discussed than we do know the association yet. Thank you very much for kindness. Eu estou ao meu lado aqui com o Dr. Gustavo Meirelles, reconhecido radiologista e expert em tomografia computadorizada do tórax, chefe do serviço do Laboratório Fleury. O Gustavo é um expoente da tomografia de tórax e ele gentilmente parou aqui para conversar conosco, exatamente para dar umas dicas e uns tips para os colegas clínicos, pneumologistas que nos seguem, a respeito do diagnóstico tomográfico nas doenças intersticiais pulmonares. Obrigado por ter parado aqui, Gustavo. E o que você poderia destacar para os colegas, o que buscar na tomografia de tórax para fazer o diferencial entre as doenças intersticiais pulmonares? Olá, Mauro. Bem, obrigado você por ter me convidado e vocês também que estão nos assistindo. Temos alguns pontos importantes que devemos sempre lembrar na avaliação de tomografia computadorizada de tórax para doenças intersticiais e o primeiro deles é a realização adequada do exame. Não adianta nada termos todo o conhecimento se o exame está mal feito. Então, o exame tem que ter uma qualidade técnica adequada, feito com inspiração máxima que o paciente em apneia. Lembrando que esses pacientes com doenças intersticiais muitas vezes não conseguem manter a apneia, então a gente faz o melhor que for possível para esses pacientes, com um exame com múltiplos detectores, cortes finos, depois reconstruções em outros planos, ajudando então que nós e vocês, pneumologistas, consigam ver os principais sinais em doenças intersticiais. Então é importante haver a distinção adequada entre, por exemplo, o faviolamento e outros achados, como bronquiectasia de tração, bronquiolectasia de tração, usando cortes em outros planos, coronal, sagital, usando técnicas de pós-processamento como MINIP, por exemplo. Então, todo o arsenal que o radiologista tem para conseguir diferenciar, o pneumologista também pode começar a usar isso no seu dia a dia. Uma pergunta, Gustavo, que é muito comum, especialmente para os clínicos, como ele faz esse pedido, essa solicitação da tomografia se ele quer estudar a doença intersticial? Ele pede alta resolução, pede-se o contraste, não pede-se o contraste? Acho que são dicas importantes. Começando pelo contraste, a gente faz hoje em pouquíssimos casos na tomografia de tórax. Tá? Então, para a doença intersticial, o contraste não é necessário, não é utilizado. Alta resolução, no final das contas, com os tomógrafos mais novos, todos os exames são de alta resolução. Não há necessidade de especificar mais alta resolução? Não há necessidade de especificar. O que é importante especificar são cortes em expiração, que não são feitos rotineiramente. Então, quando há uma suspeita de doença intersticial, principalmente pneumonia intersticial bronquilocêntrica, pneumonia por hipersensibilidade, que cursam com aprisionamento aéreo, é importante que vocês especifiquem tomografia de tórax com cortes em expiração. O exame será feito e imagens de alta resolução vão ser entregues rotineiramente. Na dúvida, se vocês não conhecem bem o serviço, tudo bem, vocês podem especificar tomografia de tórax com cortes em alta resolução e imagens em expiração. E às vezes há diferenças entre o decúbito. Paciente em decúbito ventral, decúbito dorsal. Precisa especificar isso também ou isso é uma rotina do radiologista quando ele observa alguma alteração suspeita? Exato, isso é uma rotina do serviço de radiologia, porque é difícil saber quais pacientes vão ter essas alterações pelo decúbito e quais não vão ter. E a posição em decúbito ventral é mais desconfortável, principalmente para pacientes que são mais idosos, que têm uma alteração pulmonar. Então, é caso a caso. E aí o radiologista escolhe quais pacientes devem ter uma mudança de decúbito. E aí, os radiologistas que estão nos vindo, o que eles poderiam nos ajudar no laudo? Destacar no laudo para ajudar o clínico e o pneumologista? É importante que nós, radiologistas, coloquemos nesse relatório de doenças intersticiais o padrão que nós estamos encontrando. Então, se é um padrão de pneumonia intersticial usual, se é um padrão provável,
se é um padrão indeterminado ou se são diagnósticos alternativos. E nesse caso, diagnósticos alternativos, passar para vocês, pneumologistas, as nossas principais hipóteses. O relatório apenas descritivo não ajuda muito. O pneumologista acaba ficando com a mesma impressão que tinha antes. Então, para o radiologista não ter medo de se posicionar e colocar as principais possibilidades diagnósticas, e o pneumologista, logicamente, vai usar os dados clínicos para fazer. Acho que a maior dificuldade que a gente tem é essa. Dependendo do serviço, vem só uma descrição sumária das alterações, muitas vezes alterações fibrogênicas, o que não diz muita coisa para nós. Por isso que é importante o colega que está nos assistindo saber identificar essas alterações principais, distribuição das lesões, porque isso vai facilitar e vai te ajudar no diagnóstico diferencial. Você poderia destacar algum artigo de resumo dessas alterações que o colega possa acessar e a gente põe o link lá depois para eles? Acho que o principal artigo são os guidelines, né, das sociedades americana, europeia, latino-americana e japonesa, que ele tem um resumo dos principais padrões e tem alguns artigos de revisão, por exemplo, um do James Gruden, recente agora, com alguns algoritmos para as principais doenças intersticiais pulmonares. Então, vocês podem procurar por esse artigo do Gruden e vão encontrar um belo, diria, uma revisão ampla das doenças intersticiais pulmonares e algumas dicas. Um ponto final aqui, importante para os pneumologistas também, quanto mais história clínica vocês puderem passar para o radiologista, mais isso ajuda o radiologista a colocar suas hipóteses no relatório. Muito bem, pessoal. Esses guidelines vocês encontram na nossa seção de downloads do site, central de downloads. Vocês podem procurar ali, vocês vão conseguir baixar esses guidelines. Obrigado, Gustavo. Aqui ao meu lado com o Dr. José Eduardo Afonso Júnior, que é um médico pneumologista e coordenador do grupo de transplante pulmonar do Hospital Albert Einstein. Dr. José Eduardo esteve aqui falando sobre as indicações de transplante pulmonar nas doenças intersticiais. O que você poderia destacar para o pessoal que acompanha? Tem pneumologistas, tem clínicos, de maneira geral, qual é a indicação, quais as indicações de transplante nas doenças intersticiais? Bom, acho que assim, o princípio de indicação de transplante, não só para as doenças intersticiais, mas para as doenças como um todo, são baseadas em um risco de mortalidade num curto espaço de tempo. Então, estatisticamente, quando você pensa em transplante de pulmão, você deve pensar que o risco dele morrer com um transplante, que é de 15% em um ano, é menor do que o risco dele morrer com a doença de base. E para cada doença, isso varia, os critérios funcionais e hemodinâmicos, tomográficos para as doenças. O que a gente deve ressaltar em relação às doenças intersticiais que são as que têm maior mortalidade em lista de espera. São doenças que, normalmente, a partir de um ponto, elas avançam rapidamente, mesmo com as terapias medicamentosas que temos disponíveis, muitas vezes a gente não consegue retardar a progressão da doença. Então, é um grupo de pacientes que deve-se ter especial atenção em relação ao momento de encaminhar para a avaliação do centro transplantador. Independente de ser fibrose pulmonar idiopática ou ser uma outra doença fibrosante. Isso, justamente. Fibrose pulmonar idiopática, normalmente a evolução é mais catastrófica, mas as doenças intersticiais fibrosantes, mesmo aquelas que não são fibrose pulmonar idiopática, existe um ponto da doença que ela começa a fibrosar o pulmão, não é só um quadro inflamatório puramente, que ela progride independente do que se faça. A gente espera que com novas combinações de terapia isso mude. Mas o que a gente não pode deixar acontecer é encaminhar o paciente quando ele já está muito próximo à insuficiência respiratória. Está muito debilitado, quando ele está muito limitado. Ele precisa ter um status funcional que permita ele aguentar uma cirurgia muito grande, de no mínimo 6 horas, que vai às vezes até 12 horas se for um transplante bilateral, e aguentar o tratamento pós-transplante, que do ponto de vista medicamentoso é bastante pesado. Então, a Sociedade Internacional de Transplante de Pulmão, ela tem 2 etapas de consideração quando você deve encaminhar um paciente para transplante. O momento de encaminhar para avaliação do centro transplantador e o momento de incluir o paciente em lista de espera. Essas recomendações já não são tão atuais, porque elas são de 2014, então surgiram antifibróticos depois disso, outras medicações mais específicas, mas a recomendação é que você encaminhe para um centro transplantador o paciente que tem qualquer grau de insuficiência respiratória relacionada à doença intersticial,
mesmo que seja por esforço. A idade ainda é um limitante? É um limitante, varia de centro a centro. Atualmente, no Einstein, a gente recebe pacientes até 70 anos de idade. Aumentou então, um pouco. Aumentou, então isso acho que é um benefício, especialmente para pacientes com fibrose pulmonar idiopática, normalmente tem mais idade, esses pacientes acabavam não conseguindo ser incluídos em lista de espera. Existem centros que ainda incluem até 65 anos, alguns poucos até 60 anos. Paciente com insuficiência respiratória crônica em repouso, que depende de oxigênio, esse paciente tem indicação de ser encaminhado para transplante, a não ser que haja uma contraindicação muito gritante. Então, se o paciente usa oxigênio por doença intersticial, ele deve ser avaliado, que é aquele paciente que a gente sabe que uma exacerbação pode ser fatal. A gente não consegue... todo pneumologista que já cuidou de paciente com fibrose pulmonar sabe muito bem que um paciente com fibrose que é entubado, a chance dele sair... É muito pequena. É muito pequena. Então, são pacientes que não têm margem para exacerbações. Formalmente, a inclusão em lista de espera deve ser feita quando o paciente perde 10% de capacidade vital forçada no intervalo de 6 meses, ou perde 15% de difusão no intervalo de 6 meses, ou possui hipertensão pulmonar secundária, ou apresentou uma agudização grave com insuficiência respiratória grave, mesmo que seja uma vez. Então, como eu falei agora na aula, eu gosto de falar, é muito mais bom senso do que uma formalidade, né? Se você acompanha um paciente com doença intersticial, às vezes por 5 anos, você sabe muito bem a hora que a coisa está começando a sair do controle. Então, a progressão da doença é o marcador de mau prognóstico que você deve pensar em transplante. A mortalidade, você falou em 15%, é isso? Isso, no primeiro ano. No primeiro ano de transplante. A mediana de sobrevida do transplante de pulmão bilateral, que é a maior parte dos procedimentos tem sido bilaterais, é de 7,8 anos. Então, lembrando que é uma mediana, como é uma cirurgia gigante e exige uma grande mortalidade perioperatória, às vezes o paciente morre na internação do transplante, mas tem uma quantidade razoável de pacientes com mais de 20 anos vivos. E se você for pensar numa doença intersticial, a chance da pessoa estar viva depois de 10 anos é muito pequena. Com o transplante, ela é razoável. Agora, os nossos colegas que estão assistindo ali, talvez tenham mesmo um problema no dia a dia, porque você colocou bem claro os critérios de inclusão. E o paciente precisa ter um status funcional razoável para aguentar o tranco de uma cirurgia Sim. dessa. Agora, muitos desses pacientes, exatamente por estar com o status funcional conservado e frente ao risco do transplante de mortalidade de 15% no primeiro ano, podem ser relutantes em aceitar entrar num programa de transplante. Como fazer essa abordagem no paciente no sentido de que, olha, o senhor está bem agora, mas a sua doença é imprevisível. Como vocês conseguem atingir e fazer com que esse paciente aceite a ideia do transplante? Isso é extremamente frequente, porque o melhor candidato a ser avaliado para transplante ser incluído em lista de espera é aquele que não está usando oxigênio ainda. Exato, é o que está bem. Ele não aceita. Eu não quero saber de transplante. Então não é incomum o paciente vir no meu consultório falando, olha, meu pneumologista me encaminhou, mas eu não vou fazer transplante, vim só ouvir o que você tem para falar. Então é um trabalho árduo conseguir fazer com que o paciente tenha uma visão de médio prazo. Então, é importante que a gente tenha na mão dados estatísticos consistentes, mostrando que uma doença intersticial que está progredindo, o prognóstico dela em 5 anos é muito ruim. Então, isso dependendo da progressão da doença, né? Então, a gente mostra, a sua função pulmonar você tinha capacidade vital forçada de 3 litros em 2018, agora você tem 2 litros e 200, você perdeu 800 ml. Se continuar nesse ritmo de queda, daqui a 2 anos você vai ter insuficiência respiratória. E aí não tem tratamento. E transplante, não, né? Isso. Tratamento tem, mas não vai ter o transplante. E aí é tarde para você começar o processo todo de avaliação para transplante. Você tem que fazer exames invasivos, cateterismo, muitas vezes. Às vezes o paciente não consegue fazer nem avaliação para transplante. E você deve mostrar que um paciente, depois do transplante, a chance dele viver 5 anos é muito grande. E o paciente que está progredindo a doença fibrótica, a chance de ele estar vivo em 5 anos é muito pequena. Vai ter um ponto de encontro dessas curvas aí. Isso, justamente.
E você tem que ser claro, existe uma mortalidade perioperatória, o tratamento clínico pós-transplante é bastante rigoroso, o primeiro ano pós-transplante é muito trabalhoso do ponto de vista social para o paciente, consultas no começo do pós-transplante são semanais, ele tem que fazer reabilitação por alguns meses, então ele vai voltar a ter uma vida normal depois de algum tempo depois do transplante. Então você tem que ser mais claro e objetivo e não ter receio de falar o que se espera do transplante, o que se espera de ser um paciente transplantado e o que se espera da doença que ele tem. Vou dizer o que alguns pacientes já me falaram e o que você responderia para eles. Doutor, eu não vou estar trocando um problema pelo outro? Sim, mas é um problema que vai fazer você viver mais tempo. Então, a questão principal do transplante é aumentar a sobrevida. E isso, para a doença intersticial pulmonar, é incontestável. A não ser que o paciente tenha contraindicação, o benefício de sobrevida do transplante é incontestável para a fibrose pulmonar. Para outras doenças como o DPLC, não é tão incontestável, embora para casos bem especificamente selecionados também é. Mas para a fibrose pulmonar, fibrose cística, é inquestionável. E de fato, ele vai trocar uma doença fibrosante que dá insuficiência respiratória e limita a sobrevida por um status que é um paciente transplantado, imunodeprimido crônico, com efeito colateral de drogas, com dependência do serviço que o faz assistência periódico. Então, é importante, inclusive, os riscos psicossociais do transplante, a gente deve alertar o paciente. Então, no nosso termo de consentimento, quando a gente coloca para o paciente, olha, você vai fazer o transplante, tudo isso pode acontecer. A gente tem que ser claro, não é fazer terrorismo, mas assim, é uma oportunidade de um tratamento definitivo para doença pulmonar avançada. Então, quando o paciente faz o transplante, e muitos dos que são encaminhados para transplante querem, porque eles percebem que estão morrendo. E se eles estudarem um pouco sobre a doença, a maioria percebe que a situação é crítica. Eles são muito gratos de ter passado por tudo que eles passaram. Então, se você entrevistar um paciente transplantado, até sugiro que você faça isso um dia, até um paciente com fibrose pulmonar, eles são contundentes, falam, faria de novo, porque não tem comparação como era a minha vida antes e como eu estou vivendo normal, trabalhando, namorando, estudando, viajando. Então, o benefício não é só de sobrevida. Tomar remédio é uma chateação para o paciente, de fato ter que fazer exame periodicamente, mas eles habitualmente são bem agradecidos. E tem ao meu lado a professora a doutora Cristiane Kaiser. A doutora Cristiane Kaiser, ela é reumatologista, professora da Unifesp, responsável pelo ambulatório de esclerodermia. É isso? Exatamente. Não errei? Não, tá certinho. É isso aí. E hoje tem uma relação muito grande entre as doenças intersticiais pulmonares e a esclerodermia. A doutora Cristiane vai dar uns highlights aqui para os pneumologistas, uns destaques. O que é que nós precisamos saber como pneumologistas para identificar a esclerodermia? Cristiane, obrigado por ter parado aqui e conversado com a gente. Imagina, obrigada pelo convite. Quando a gente fala de doença pulmonar intersticial, a gente tem que lembrar que esses pacientes geralmente chegam para o pneumologista e até 1/3 deles podem ter uma doença reumatológica associada, né? Então, é algo que faz parte do dia a dia do pneu e esses pacientes têm que ser investigados e diagnosticados precocemente. E a esclerose sistêmica dentre as doenças reumatológicas, a que está mais associada à pneumopatia intersticial. Então, é sempre a que a gente tem que lembrar primeiro e investigar. É uma doença rara, com 10 casos por 100 mil habitantes, mas dentro do grupo das doenças intersticiais pulmonares, ela representa um grupo significativo de pacientes. E, por exemplo, nós pneumologistas, a gente tem a necessidade de fazer um screening quando pega um paciente com doença intersticial e afastar que ele tem alguma doença. A gente chama doença do colágeno, mas parece que não é mais assim que chama. A gente briga com os pneus que falam assim. A gente não pode mais chamar a doença do colágeno. Doença autoimune, nome mais chique. Porque colágeno não diz nada, né? Não representa o que a doença realmente é. Tá, então a gente precisa afastar a doença reumática autoimune. Que painel de marcadores a gente tem que fazer uma triagem inicial, um screening inicial para esses pacientes?
Primeiro, ver a clínica, né? Existem algumas manifestações que são bem frequentes e o ideal é você perguntar, questionar o paciente, porque muitas vezes ele não refere espontaneamente, né? Então, presença de fenômeno de Raynaud, que é a alteração de coloração das extremidades após exposição ao frio ou em situação de estresse, artralgia, artrite, lesões cutâneas, essas coisas fazem parte do interrogatório e do exame físico. Mas existem sim alguns marcadores, alguns exames de laboratório que, se o doente já tiver uma doença intersticial pulmonar, é interessante solicitar, principalmente pesquisa de autoanticorpos, né? Então, o FAM é um exame de triagem, assim como o fator reumatoide e provas inflamatórias, como VHS, PCR e o próprio hemograma, né, que acho que vocês vão acabar solicitando, que também pode ajudar a dar algumas dicas aí nessa investigação. Tá, e o FAM para a gente é sempre um grande mistério, né? Às vezes o FAM positivo não significa muita coisa. Exatamente. Quando é que a gente valoriza o FAM no achado e quando não valoriza? Uhum. Quando ele vem negativo, ótimo, né? Porque praticamente afasta algumas doenças, por exemplo, a esclero e no lúpus, 99% dos pacientes têm FAM positivo. Hoje a gente nem considera nos critérios novos, por exemplo, para lúpus, o critério maior é você só faz diagnóstico se tiver FAM positivo. Tá? Mas quando o FAM vem positivo, nem sempre quer dizer que esse doente realmente tem doença. Existem alguns padrões, quando você olha o laudo do FAM, tem lá padrão e título, né? Existem alguns padrões que a gente encontra mais em pessoas saudáveis, em torno de 10% das pessoas saudáveis podem ter FAM positivo, né? Mas o padrão e o título ajudam. Então, quais são? O padrão pontilhado fino denso é um padrão tipicamente encontrado em pessoas saudáveis. Então, a gente até fala, o carimbo esse FAM, se é positivo, você pode desconsiderar, independente do título. Tá. E o fator reumatoide positivo também não significa muito. Na reumata é tudo complicado, né? O fator reumatoide positivo é a mesma coisa. É um marcador diagnóstico de arterite reumatoide, mas também só quando em títulos altos, né? Acima de 1/80, 1/160, a gente valoriza. Títulos meio baixinhos ou valores muito baixinhos, dependendo da metodologia utilizada, né, não devem ser valorizados, porque senão você faz hiperdiagnóstico, faz diagnóstico errado, né? Não é todo FAM positivo que é diagnóstico de doença reumática autoimune e não é todo fator reumatoide que é diagnóstico de artrite reumatoide. E no caso da esclero, a complicação pulmonar é uma complicação muito mais frequente ou menos frequente? Qual o prognóstico do paciente que tem esclero com doença intersticial pulmonar? É uma complicação frequente, até 60%, 70% dos pacientes podem ter doença pulmonar intersticial, mas em torno de 1/3 deles vão ter manifestação realmente clínica e progressiva, com necessidade de tratamento mais agressivo. A questão é que hoje a fibrose pulmonar intersticial é a principal causa de óbito dos nossos pacientes. Então é uma manifestação que tanto o pneumo quanto o reumato tem que identificar e tratar precocemente. Aqui ao meu lado o Dr. Edson Leite. O Dr. Edson Leite, ele é de Guaxupé. Ele tem bastante experiência com doenças intersticiais pulmonares, ele tem atendimento sobre essa doença na Santa Casa de Guaxupé. Exato. E, Edson, obrigado por ter parado aqui, vindo conversar com a gente. E o que a gente sempre comenta nesses eventos de atualização é sobre o diagnóstico da doença, as dificuldades no diagnóstico, o acesso aos exames. Perfeito. Hoje se fala muito em criobiópsia, temos novas drogas, mas muitas vezes isso é fora da realidade do médico brasileiro que não está num grande centro. Perfeito. Então, eu queria que você contasse a sua experiência fora de um grande centro, como manejar a doença intersticial pulmonar, como chegar a um diagnóstico dessa doença que é tão difícil a gente fazer esse diferencial. Perfeito. Bom, prazer estar aqui, sempre um prazer participar aqui do blog, é um canal de muito sucesso. Agradeço o convite. Obrigado. E, de fato, é um desafio. Tratar a doença intersticial
fora dos grandes centros, a gente tem que gostar muito do assunto, dedicar os pacientes, colocar as coisas para funcionar, mas a gente consegue. A gente consegue fazer uma medicina de boa qualidade com recursos mais limitados. A grande dificuldade que a gente tem é acesso a exames de qualidade boa, equipe multidisciplinar, que isso é difícil a gente conseguir todos os profissionais disponíveis, cirurgião torácico e patologista. Isso realmente trava, dificulta, mas a gente tem algumas coisas positivas. Os exames melhoraram muito a qualidade. Então, assim, a tomografia de tórax, que era um desafio para a gente, hoje os aparelhos estão disponíveis, bons aparelhos, bons radiologistas participando. Então, a gente consegue, pelo menos nesses casos, um acesso a um exame de melhor qualidade, um diagnóstico mais preciso. Os exames laboratoriais evoluíram bastante também, então a gente tem avaliação reumatológica de qualidade, podemos contar com os colegas. A dificuldade que fica realmente é cirurgião e a presença do patologista. Esses exames são a patologia, por exemplo. Sim. Você tem que caminhar para algum outro centro? Eu moro em Guaxupé, uma cidade pequena do sul de Minas, que está mais próxima de São Paulo do que de Belo Horizonte. Tá. A gente brinca que nossa capital lá é São Paulo e não BH. Então, estamos próximos de Ribeirão Preto, de Campinas, que são cidades com muito mais recursos, universidades muito boas, grandes profissionais trabalhando. Então, a gente consegue um acesso um pouco mais tranquilo. Lembrando isso para o paciente que tem uma condição financeira melhor. Isso né? quer dizer, porque essa isso é a daí grande envolve dificuldade. custo. Exato. Então, se você tem um bom convênio, o paciente tem uma condição financeira boa, ele consegue ter um acesso a um exame de melhor qualidade. Agora, depender do SUS, aí já é realmente muito complicado. Imagina a dificuldade. Esse paciente precisa sair de Guaxupé de madrugada para ir para Belo Horizonte, que é a referência. São 500 quilômetros. Então, ele vai, passa o dia lá para uma avaliação e volta para, dali a alguns meses, voltar para ter um acompanhamento. Muitos desistem, não voltam mais. Essa é realmente uma realidade muito dura da gente lidar com saúde pública num lugar afastado dos grandes E centros. você trata o pessoal do SUS também, não é só a SUS clínica também. privada. Não, tem a clínica privada. Então, essa dificuldade Exato. você encontra nos pacientes. Nos pacientes. Né? Isso impacta no atraso do diagnóstico. Exato. Que é o grande problema nosso. A gente tem que lembrar que doença intersticial, e isso foi reforçado muito aqui hoje, inclusive com os convidados internacionais, diagnóstico precoce, tratamento rápido é a chave do sucesso. Se nós temos um diagnóstico tardio, e às vezes é tardio pela dificuldade do acesso ao exame, você ter a resposta daquilo que você solicita. Quanto mais você demora nesse diagnóstico, mais a gente demora em iniciar o tratamento, que já é demorado no nosso país, porque a gente tem que lembrar que tem a judicialização. Então, realmente é uma realidade difícil. E eu acredito que a maioria dos colegas que estão afastados dos grandes centros passam exatamente por esse problema. Né? Uhum. E como a gente poderia estimular os colegas que estão no interior? Porque essa realidade sua é a realidade do Brasil todo. Não só do interior, mas fora dos centros universitários ou dos grandes hospitais, até mesmo em São Paulo, essa dificuldade existe. Como fazer para a gente tentar melhorar isso com os recursos que a gente tem? Eu acho assim, primeiro você precisa querer tratar esses pacientes. A gente precisa lembrar que os pacientes estão aí, eles nos procuram nos consultórios, eles são encaminhados e nós não podemos simplesmente reencaminhar esses pacientes. Não, isso não é comigo. Quero que você procure o Dr. Mauro em São Paulo, porque ele vai ter todos os recursos disponíveis. Isso já dificulta muito para os pacientes. Não são todos que vão poder fazer isso e vão ter esse acesso. Então, acho que a gente precisa ter um pouquinho de vontade de tratar esses pacientes. E a maioria dos pacientes, nós precisamos lembrar, nós não precisamos de biópsia. Biópsia hoje é um número cada vez menor. Cada vez menor. Né? Hoje a gente teve aqui uma conversa muito importante agora com o Dr. Luca, né? Que é uma referência em doenças intersticiais. Dr. Luca Richeldi da Itália. Exato. Que afirmou categoricamente, a biópsia está caindo, as indicações estão diminuindo. Então, muitos desses pacientes, nós vamos fechar o diagnóstico com uma boa anamnese, exame físico bem feito, uma tomografia de qualidade e excluindo outras causas. Isso lembrando a fibrose pulmonar idiopática. Para as outras, nós vamos pedir a avaliação do reumatologista, que é disponível. Na maioria das cidades nós vamos ter esse colega à disposição. Um exame de boa qualidade. Hoje também a gente tem outros protocolos, outros projetos que a gente pode incluir para ter um exame, uma avaliação de melhor qualidade. A maioria dos pacientes é possível a gente tratar sem a presença da biópsia ou de uma equipe multidisciplinar muito grande, composta por grandes profissionais, porque nós não vamos ter isso na maioria das cidades.
É importante isso porque a doença intersticial é dita como doença rara, entre umas doenças raras. Eu acredito que não seja tão rara assim. O que não tem é diagnóstico. Os colegas não pensam na possibilidade de doença intersticial. Perfeito. Esse paciente muitas vezes circulou o consultório do clínico por meses ou anos, ou do cardiologista, porque ele estertora nas bases, ele está tomando diurético há muito tempo, sem estar congesto. Perfeito. E até que alguém pensa na possibilidade de doença intersticial e passa a investigar o quadro. Então, se a gente, como médicos, clínicos, pneumologistas, estivermos atentos à possibilidade da doença intersticial, uma boa correlação clínica com o exame tomográfico, a pH, pneumonia por hipersensibilidade, é muito comum no Brasil, talvez mais comum que a própria fibrose pulmonar idiopática, e a pH com uma tomografia e uma boa correlação com a exposição ambiental que o paciente tem, a exposição ocupacional que ele tem, pode-se fazer o diagnóstico sem outros exames mais sofisticados. Se nós pegarmos as 3 mais prevalentes, pH, fibrose pulmonar idiopática, doença do tecido conjuntivo, pH, uma boa anamnese, um exame de qualidade, e uma tomografia, nós vamos resolver. Doença do tecido conjuntivo, uma boa avaliação laboratorial com a presença do reumatologista, nós vamos resolver. Fibrose pulmonar idiopática, quando é o padrão PIL e agora até o provável, que nós também já estamos iniciando tratamento, nós também vamos resolver. A maioria dos casos, a gente resolve. Basta querer tratar.